Certa vez Jesus falou: vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais. Quer dizer, ele está falando, a potência já está aí em você. Por que você não faz como eu faço? Então talvez o aprendizado maior para esse ano que se inicia seria a adoção desse modelo de cuidado, de aprender a cuidar. Então, se eu entrar na vida, na convivência humana, querendo competir no jogo de tênis, eu vou só encontrar adversários. Se eu quiser jogar frescobol, eu vou encontrar amigos para jogar comigo. Nós devemos cuidar para que não seja assim, para que a gente não nos relacione procurando, apontando defeitos, explorando os defeitos, as dificuldades, as fragilidades das pessoas, para que nós possamos nos projetar. Mais um ano se passou, Alain, 2025 se foi. Estamos nos últimos dias, às vésperas, às portas da entrada de 2026. Ano novo. E sempre nós falamos feliz ano novo, desejamos sucesso para as pessoas. Sabemos que é uma data simbólica, é um período simbólico, porque não muda muita coisa. Quando você vai dormir no dia 31 e acorda no dia 1º, não muda, para falar a verdade, absolutamente nada. Mas a gente costuma falar que nós possamos nos renovar. Do ponto de vista espírita, eu sou um pouco contrário a essa ideia de renovação. Porque, veja, nós somos espíritos que, quando novos, nós somos criados. Quando eu, espírito, fui criado, eu era um espírito novo. Eu era simples e ignorante. Hoje eu estou no ápice de tudo aquilo que eu já vivi. Eu estou no meu melhor estágio. Eu estou no mais alto grau de desenvolvimento que me foi possível, baseado em tudo que eu vivi, tudo que eu experimentei. Agora, a ideia é se tornar novo. Eu não quero voltar a ser novo, não quero voltar a ser simples e ignorante. Então, a gente fala de renovação. Mas será que a palavra certa seria essa? Renovar, voltar a ser novo, sabendo que o espírito jamais retrograda, não existe retrocesso, a gente só caminha para frente. Então é daqui para frente. O que esperar para esse novo período, então, para substituir essa ideia de renovação? Seu questionamento é bom, isso. Sabe por quê? Eu acho que ele parte de uma ideia materialista. Que nós, ao nascer, somos os novos ao nascer. Não tem o conceito espiritualista, como nós estamos, você acabou de falar, de reencarnações sucessivas. Então, era bom eu renovar, eu começar outra vez, eu fazer um delete aqui do que eu já fiz e recomeçar a vida. Talvez venha mais do materialismo. O novo tem a ver do consumo também, né? Ah, o novo é melhor do que o velho. Então, é uma série de falácias que a propaganda, principalmente o marketing, vai usando para gerar consumo, para gerar esse renovar das coisas. Então, eu brincava muito com os amigos que na sua casa você nunca pode trocar o tapete da sala. E aí, por que ela? Porque daí tudo, nada mais vai combinar com o tapete da sala. E você vai ter que entrar numa sucessão de comprar sofá, comprar quadro, comprar até a televisão, que já estava funcionando, mas não combina mais. Então, não comece essa renovação na sua casa, porque no capitalismo isso custa muito caro. Agora, vamos pensar em nós. Vamos pensar numa palavra nova para renovação. Vamos pensar em remodelar? O que você acha disso? Remodelação é uma ótima palavra, porque a gente tem no Espiritismo Jesus como um modelo. Ele é apresentado pelo Espírito de Verdade, Allan Kardec, como o nosso modelo e o nosso guia. Então é uma boa forma da gente se autoavaliar. Será que eu realmente estou modelado de acordo com os ensinamentos, né? O padrão, o modelo de Jesus, ou não?
Ou será que eu estou modelado a outro tipo de modelo? E você falou uma coisa interessante, Alan, porque você falou sobre produto, né? Você está falando sobre casa, sobre tapete, sobre decoração, que a gente começa a mudar uma coisa, quer mudar todas. Isso é importante quando a gente fala do novo, porque um produto, uma mercadoria, uma coisa, ela nasce com 100% da sua capacidade, ela nasce pronta. Um produto nasce pronto. Quando você entra numa concessionária e compra um carro 0 quilômetro, ele sai de lá no auge de todas as suas capacidades, ele sai de lá reguladinho, prontinho. E à medida que você vai utilizando esse carro, ele vai se desgastando, ele vai envelhecendo, ele vai ficando velho, ele vai perdendo as suas capacidades, ele vai diminuindo a segurança, né? Ele vai se tornando barulhento, até que chega a um ponto que ele não é útil mais. Né? Vai chegar a um determinado ponto que essa coisa vai ter que ser descartada. E você vai ter que adquirir uma outra coisa para substituir aquela coisa. Olha que interessante se a gente fizer a comparação disso com as pessoas. As pessoas não são coisas. Elas não nascem prontas. Então, quando nós nascemos, olha, o ser humano talvez seja um ótimo exemplo disso. Nós nascemos extremamente frágeis, até comparados a outras espécies animais. O ser humano nasce careca, banguelo, pelado, né? Se não tiver atenção da mãe imediatamente, ele vai morrer em poucas horas. Por alguns anos, né? Por alguns anos. Imediatamente após o nascimento, e por alguns anos ele morre em poucas horas, se deixado ali. Né? Diferente de outros animais, né? O pintinho já nasce e sai ciscando. Basicamente, né, esses dias eu vi o nascimento de uma girafa, né, num programa de televisão. A girafa cai de quase 2 metros de altura, se esborracha no chão, né, 15 minutos depois ela já está em pé, quase que pastando junto com a mãe, né, mamando, né, e depois pastando junto com a mãe. Então, nós somos seres humanos, os seres humanos não nascem prontos como produtos. A gente está num processo de construção, e hoje nós estamos na melhor fase da nossa evolução até esse momento. E o que é interessante também ressaltar é que nós não envelhecemos. Olha que coisa interessante. Nós não ficamos velhos. A gente está aqui num programa espírita, estamos falando de coisas espirituais. Então aqui, espiritualmente, nós não envelhecemos nunca, Alain. A cada dia nós podemos dar um passo à frente na direção do nosso progresso, da nossa melhora íntima. Mas nós temos tudo, mesmo desde o nascimento, em potência em nós, né? Assim, nós podemos desenvolver como sementes. Certa vez, acho que eu fiz uma palestra comparando isso, como a gente nascesse como um saco de sementes de potenciais. Só que esses potenciais, por exemplo, uma semente, porque eu comparei com semente. Uma semente, ela tem o potencial de ser uma planta viçosa um dia. Mas para esta planta ser viçosa, ela tem que cair num solo, o solo tem que estar fértil, ela tem que alimentá-la, tem que ter água e tal, e sol depois, e aquilo vai se formando. Nossa potencialidade, ela não é desenvolvida só por nós. Ela é desenvolvida numa sociedade. Você acabou de falar, nós nascemos e somos muito dependentes por muitos anos, né, de cuidados, senão a gente vai a óbito, é um fato. Da mesma maneira, os potenciais que todos nós temos espirituais, porque certa vez Jesus falou, vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais. Quer dizer, ele está falando, a potência já está aí em você. Por que você não faz como eu faço? Alain, você apresenta uma coisa muito bonita da ética de Jesus, que é a ética do cuidado. Nós já citamos aqui, em outras ocasiões, o livro Saber Cuidar, do Leonardo Boff, que é muito interessante e que traz exatamente essa abordagem. Eu acho que dentro do modelo de Jesus que a gente está falando, porque a gente está falando aqui do Ano Novo, né, de nós nos remodelarmos. Pensando nesse modelo de Jesus e pensando no que você falou, na nossa fragilidade, na necessidade de cuidado, será que esse modelo de Jesus não seria essa ética do cuidado acima de tudo? Para que nós adotássemos essa ética do cuidado,
para que cuidássemos uns dos outros. Foi isso que Jesus nos ensinou. Sobretudo, ele nos ensina, sobretudo, sobre os mais fracos, sobre os mais frágeis, sobre os mais vulneráveis. E é exatamente o que você colocou agora, né? Nós nascemos dependentes de uma mãe ou de um cuidador, de um tutor, seja ele quem for, seja uma pessoa, seja uma instituição, seja um membro da família, mas alguém que cuide da gente. E depois, no decorrer do nosso desenvolvimento, vai aumentando a nossa dependência. Ela não vai diminuindo, como a gente acha que a gente vai se tornando independente. Não. A gente busca uma autonomia, mas nunca uma independência, porque a independência não existe. Nós somos seres sociais. Nós vamos depender de outras pessoas sempre, todos os dias de nossas vidas. Então, talvez o aprendizado maior para esse ano que se inicia seria a adoção desse modelo de cuidado, de aprender a cuidar. E não se preocupe que aprendendo a cuidar, naturalmente você também estará sendo cuidado. Nós precisamos entender que se no modelo de Jesus a vida é social, o que será que eu posso fazer, né? Qual que seriam as minhas ações? Como seria então esse ano novo? Ele seria um, um novo ponto de partida para a gente ajeitar esse modelo? Poderíamos falar assim? Alain, enquanto você falava, eu lembrei de um conto, de uma crônica de Rubem Alves. Na verdade, ele falava sobre casamento, mas pode ser aplicado a qualquer tipo de relacionamento. Então, a gente vai falar aqui aos relacionamentos sociais. Rubem Alves comparava o casamento a um jogo de tênis e a um jogo de frescobol. E é muito interessante que no decorrer do texto ele vai dando exemplos, que num jogo de tênis tem muitas semelhanças com o jogo de frescobol. Você tem 2 jogadores, um de cada lado, você tem 2 raquetes, você tem uma bolinha. Só que no jogo de tênis, o objetivo de cada um dos jogadores é jogar a bola no chão. É fazer com que o outro jogador não consiga responder aquela jogada sua. E assim marcar um ponto. E depois marcar outro ponto, mais um ponto, até que no final ele possa dizer: eu venci. Esse é um jogo de tênis tradicional. Eu venci. Só que o Rubem Alves vai dizer que sempre que você tem uma relação em que tem um vencedor, a gente não pode esquecer que tem também um perdedor. Esse perdedor está feliz? Ele está satisfeito? Né? Ele pode ter jogado até muito bem, pode ter perdido por um ponto, mas perdeu. Ele perdeu. Ele é um perdedor e diante de outro vencedor. E na comparação com o jogo de frescobol, o frescobol é a mesma coisa. Tem a raquete, tem a bolinha. Só que o objetivo ali é você jogar a bolinha para o outro jogador da maneira mais redonda possível, para que ele possa responder certinho também. Você pega a bolinha, novamente devolve para ele. Às vezes a bolinha do outro vem meia torta. Você tem que correr lá e tentar bater o mais certinho nela possível para devolver ela redondinha para o seu... Não é mais um adversário para o outro jogador. Isso é uma brincadeira. E a alegria no frescobol não é a bola cair. A alegria no frescobol é a bola, é receber a resposta do outro. É que aquele jogo se perdure por mais tempo. Isso é a alegria. E quando isso dá certo, os dois lados ficam felizes. Falam: ó, que jogão que a gente fez. Ó, tá 15 minutos aqui sem derrubar a bolinha, que legal. As relações sociais deveriam ser assim também, como um jogo de frescobol. Porque veja, se no jogo de tênis, conforme você vai jogando, você tem que ficar observando o seu oponente, buscando quais são as fragilidades dele, aonde eu devo jogar essa bolinha, de forma que ele não consiga responder. Eu tenho que procurar as fragilidades do meu oponente para que eu possa atacá-lo e assim vencer. A vida da gente, nós devemos cuidar para que não seja assim, para que a gente não nos relacione procurando, apontando defeitos, explorando os defeitos, as dificuldades, as fragilidades das pessoas, para que nós possamos nos projetar. Isso é muito legal, esse exemplo do Rubem Alves, né? Essa analogia que ele faz. Você já pensou se a gente conseguisse sempre estar consertando o erro do outro
trazendo de volta ele para o jogo? Será que não dá para viver assim? Será que essa vida... Porque a gente segue um modelo aqui no nosso país muito influenciado pela cultura greco-romana, porque os países que dominaram e ainda influenciam muito o nosso país são europeus na maior parte, e na maior parte eles sofreram a cultura greco-romana. E é uma cultura de competição, de ser o melhor. A cultura grega, por exemplo, se nascesse um filho com alguma deformidade física, ele era morto, porque não valia a pena gastar energia com uma criança que já nascia com menos do que o outro. Era essa cultura de competição, era uma cultura que tinha que ser educado para ser o melhor. Agora, se a gente tirar isso de lado, difícil, como eu deixei claro, mas nós temos que nos esforçar, usar de toda a nossa potencialidade para fazer eclodir as sementinhas da bondade, as sementinhas do amor, as sementinhas que estão em nós em potencial. Só que muitas dessas sementinhas nós deixamos bem escondidas, porque a gente tem medo de colocar para fora e não sabe que reação vai ter. O que você coloca, Alan, é assim totalmente possível. Porque a gente está pensando nisso, em coisas que sejam possíveis para a gente, realizáveis de imediato, a partir de agora, a partir de hoje. Tomando, sim, o simbolismo do ano novo, é claro, mas para que nós possamos conseguir ter êxito nesse princípio de mudança que a gente quer fazer em nós. E veja, nas relações, a gente falou aqui sobre ganhar, sobre vencer, sobre essa imposição de querer ter sempre razão. Você já ouviu aquela frase, né? Numa discussão você tem que decidir, num relacionamento, se você quer ter razão ou se você quer ser feliz. Porque se você escolher ter razão, provavelmente você vai perder a paz. Não vai ser feliz. Não vai ser feliz. Então, muitas vezes é melhor perder a razão. E eu não digo aqui para você não defender as suas convicções, as suas ideias, não. Mas eu digo para que nós não façamos de toda a conversa uma disputa, um jogo, como se eu tivesse o tempo todo que está me vencendo o meu oponente numa conversa com argumentos. Hoje em dia tem essa cultura do lacrar, né? Eu lacrei, eu falei para ele, falei o que precisava ser dito e acabei com ele, como se você estivesse vencendo. Tem até um transtorno que é muito interessante, que é o TOD, né? Transtorno opositor desafiador. Eu acho que muitas pessoas deveriam buscar informações sobre isso, porque tem gente que age dessa maneira o tempo todo e acaba não percebendo. Tudo que ela recebe, ela tem uma opinião contrária, mesmo antes de tentar compreender aquilo. Não, mas ela já responde de uma forma contrária, ela já desafia, ela já quer impor uma ideia diferente. E veja que aqui nós não estamos falando da visão crítica, filosófica, muito pelo contrário. Veja que essa visão crítica filosófica só pode ocorrer depois de uma escuta ativa muito atenta. Uma escuta muito atenta, não é isso? Não é o que você fala, é o que você é capaz de ouvir que reflete a sua inteligência. Nossa, aí nós vamos longe, né? Porque se nós falamos que o sujeito se constitui na linguagem, o Lacan ele fala que existem três estruturas que a gente tem que pensar numa comunicação: o real, o simbólico e o imaginário. E isso ele escreve, talvez ele defenda isso durante toda a sua escrita, produção, todo o seu ensino, ele defende esses conceitos. É difícil de eu explicar agora também, assim, porque não é uma coisa tão simples o real não é o real, o simbólico não é o símbolo, o imaginário não é a imaginação, são coisas diferentes. São maneiras que nós procedemos ao entrar em contato com o outro. Então, ontem eu vi um símbolo até num videozinho no Instagram que deixa bem claro como isso é confuso. 4, 5 amigos em torno de uma fogueira, você vê que eles estão no meio de uma floresta. E de repente está correndo na direção deles, ao que aparece no vídeo, um leão. E eles não têm tempo de correr, porque o leão já está em cima deles, né?
quando o leão pula no meio deles assim, não era um leão, era um labrador com uma peruca de leão, né? Então, mas veja como que isso é complicado, porque alguns ainda vendo o labrador com a peruca ainda continuaram vendo o leão, né? Outros podem ter caído na gargalhada do susto que levou daquela brincadeira que alguém colocou aquela peruca de aquela juba ali no labrador. E outro pode ter medo do cachorro. Ele não teria medo do leão, mas do cachorro ele tem medo. Então, olha como que esse real simbólico imaginário, como que ele fica confuso, né, em cada um de nós na vida. Ou seja, a mesma mensagem ela pode ter interpretações totalmente subjetivas. Vai de cada um mesmo. Normalmente é subjetiva, dificilmente fica no plano do real. A gente não consegue olhar o plano do real, a gente vai sempre lidar com o imaginário. E sabe, lógico, um imaginário carregado dos nossos simbólicos, né? Então, eu vou criar o que eu quero ver. Então, se eu entrar na vida, na convivência humana, querendo competir no jogo de tênis, eu vou só encontrar adversários. Se eu quiser jogar frescobol, eu vou encontrar amigos para jogar comigo. Alain, pelo que você diz, a sua fala ressalta a importância da comunicação. Então, eu posso dizer que para que eu tenha um ano novo legal mesmo, em que eu possa aproveitar as potencialidades de aprendizado nesse período que vai se iniciar, eu tenho que melhorar minha comunicação. Muito. Primeiro, você tem que se conhecer, que é a base da filosofia, o autoconhecimento, né? Você tem que se conhecer porque você tem que saber o que você quer falar. E, ao falar, você tem que ter pelo menos uma certa capacidade de transmissão que o outro receba realmente o que você quer falar. Então eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar. E para isso eu preciso conhecer um pouco o outro. Aí que entra novamente a escuta. A escuta. Eu preciso primeiro escutar um pouco, entender com quem eu estou falando, que sentimentos ele tem com relação àquilo, talvez, para que depois eu possa elaborar uma frase para tentar transmitir a mensagem que eu quero para ele de uma maneira não violenta, de uma maneira que possa atingir o objetivo. Exato. Por exemplo, minha filha tem 21 anos e ela gosta de ler alguns livros, são literaturas da idade dela que eu nunca li. São autores mais contemporâneos e eu não li. Não tenho tempo de ler hoje. Então, o que eu faço com ela? Filha, faz uma resenha desse livro para mim. Conta para mim qual que é a história dele. Lógico, tem o filtro do olhar dela sobre o livro. Mas é melhor do meu que não tem filtro nenhum. Eu não li, ela leu. Então, ela me conta do livro. O que você mais gostou do livro? E é interessante esse filtro do olhar dela, porque permite que você conheça ela. Ela, através da literatura. Isso. E daí aquela literatura também vai virar para mim um motivo de conversa com outras meninas da mesma idade dela, que eu posso puxar um assunto por ali. Fala assim, você costuma ler? Leio. O que você está lendo? Ah, fulano. Ah, interessante. Minha filha leu esse livro, ele conta tal história, né? Porque eu tenho uma ideia, né, da história. O que você gosta nesse livro? Aí eu vou ter uma... Então, eu vou estabelecer uma linguagem com aquele nicho de pessoas. É necessário, hoje, inclusive, muitas empresas se preocupam com pessoas com conhecimentos generalistas, não tão específicos. Existem necessidades de conhecimentos específicos para algumas funções, mas as funções de liderança, principalmente, procuram líderes generalistas. Algumas multinacionais, que eu tenho amigos que trabalham lá, quando eles atingem algum cargo de liderança, e mesmo não só na liderança, mesmo nos primeiros cargos da empresa, eles são, de tempos em tempos, trocados de seção para mexer com outra área. Fazendo um link com outro episódio nosso, para perturbar um pouco. Para perturbar um pouco, porque senão a pessoa fica fazendo, primeiro, a mesma coisa sempre, ele vai ter problemas
né, emocionais. Ao mudar, ele ganha um novo ânimo. Ele fala, puxa, aqui eu tenho que descobrir como fazer, eu tenho que descobrir como agir, como interagir com essas pessoas que são novas, né? O líder, ele era líder de uma sessão, ele vai para outra totalmente diferente, ele é obrigado a repensar aquilo e muitas vezes ele reprograma, ele reorganiza, ele faz de uma outra maneira que fica melhor do que o outro fazia. Mas ele não fica ali para sempre. Dali um tempo, e eu não sei bem esses tempos, mudam de sessão novamente. A vida deveria ser assim. Nós deveríamos mudar de sessão continuamente, abrir novas caixas, sabe? Abrir, fala, peraí, deixa eu escutar isso aqui. Que público é esse? O que ela fala? Ah, fala sobre isso? Ah, que legal. E agora, e um mais velho, sabe? Visitar um lar de idosos e ouvir aqueles idosos ali, né? A minha mãe está num lar de idosos e olha que interessante. Outro dia tinha duas senhoras assistindo um jogo de futebol quando eu cheguei lá, porque eu brinco com todas elas lá, né? E eu falei assim, a senhora gosta de futebol? Ah, adoro, vejo todos os jogos, né? Eu falei, para quem que a senhora torce? Para quem ganha, né? E eu achei aquela resposta de uma inteligência, porque entra no frescobol. Ela não está preocupada. Ela quer ver uma jogada bonita, ela quer ver um gol bonito, uma defesa bonita de um goleiro. Ela não quer falar que o meu time é melhor. Não, a estética do esporte é bonito. Né? Então quem ganha jogou melhor. Então ela torce para quem ganha. Então veja que coisa mais inteligente, né? Então veja quanta coisa nós temos que mudar. E talvez a oportunidade do ano novo seja essa. Como eu posso me remodelar na direção de Jesus? Agora, para isso eu preciso saber qual é o modelo de Jesus. Aonde nós temos o modelo de Jesus? O modelo de Jesus, não o Jesus teológico. Né? Não, é o Jesus do Evangelho. É ir lá no Evangelho, ler o Evangelho, o que Jesus falava, como ele se comportava, o que era valioso para Jesus e o que era secundário para Jesus. É esse o modelo. Agora, nós estamos falando em comunicação, trazendo isso para o Espiritismo. Fala, poxa, mas que relação que tem o Espiritismo com a comunicação? Caridade. A caridade para o Espiritismo não é o ato de você doar alguma coisa, é o ato de você olhar o mundo de uma maneira caridosa. E esse olhar no mundo é se relacionar com o mundo. E quando a gente fala em relacionamento, a gente fala em comunicação. Eu não me relaciono se eu não me comunico. Tem um lado aí importante que nós não comentamos ainda, Wilson. Muitas pessoas querem fazer essa mudança de uma forma mágica, de uma forma rápida. Querem buscar religiões ou religiosidades que do dia para a noite ponham a mão na sua cabeça e façam que você se torne esse novo homem aí, né? É a ideia por trás do batismo, né? A pessoa vai num templo, o líder desse templo mergulha ela na água, tira ela e fala, agora nasceu uma nova pessoa. Tudo que você fez no passado não tem mais influência sobre você, você é uma pessoa nova daqui para frente. Dá para ser assim? Né? Imaginário e real. Exatamente. Aquilo tem uma simbologia que vai necessitar da pessoa imaginar a possibilidade potencial dela ser uma pessoa nova e vai precisar realizar atitudes, movimentos, falas nesta direção. Então, poderia sim o batismo... No caminho do real, né? Poderia sim o batismo ser um momento de mudança de direção. Simbolicamente. Simbolicamente. Mas não é porque muda de direção que tudo é apagado. Mesmo porque nós temos memória e a memória não vai deixar você esquecer certas coisas e nem vão esquecer certas coisas que você fez com elas. Então nós precisamos reconstruir as relações. Reparar, consertar. Para daí sim eu começar a me renovar.
Eu não posso levar essa bagagem pesada do que eu já fiz na pessoa nova que eu quero ser. Eu tenho que achar maneiras de ajustar o meu passado, de ressignificar o meu passado, de fazer com que ele seja mais suave para mim e para aqueles que eu convivia. E acredito que esse é um bom momento no ano novo. A gente fala assim, puxa vida, como que eu, a pergunta é bem assim, ó, como que eu posso ser melhor do que eu era ontem? Não é em relação a ninguém, não é em relação, e nem usar nesse momento ainda Jesus como modelo. Nossa, eu estou muito longe de Jesus, estamos todos, mas ele é um modelo que está lá no horizonte, para a gente atingir um dia. É aquela, o zênite ali, onde eu vou buscando o meu referencial, mas não é dessa maneira. Eu sempre preciso olhar para mim, no que eu posso ser melhor do que eu estou sendo até agora. Então, isso é a capacitação. Porque se eu falar, não, eu quero ser melhor do que o Wilson eu vou jogar tênis outra vez. Não, eu tenho que jogar frescobol. Então, eu tenho que falar assim, como eu posso melhorar a minha raquetada aqui em direção ao Wilson para que a bolinha volte redonda para mim, inclusive. Porque se eu levasse joinha a bolinha para ele vai devolver joinha para mim. Ah, mas tem uma hora que ele errou e eu tive que dar um mergulho. Ótimo, que bom que eu tenho o potencial de dar um mergulho e salvar o nosso jogo, né? Então, Isso é um mérito, né? É um mérito. Olha que mergulho bonito que eu dei para recuperar essa Para bolinha. nós continuarmos juntos, Exatamente. jogando, né? Para não parar o nosso jogo, né? Então, acho que é um momento da gente repensar. Eu gosto da ideia de recomeçar até a cada dia, sabe? Hoje eu tenho um novo dia para recomeçar a minha formação do que eu fiz ontem. Como eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem? E um ano novo, apesar de simbolicamente não mudar nada, só uma folhinha na parede lá, é um momento que muita gente cria esperanças, né? Existem muito aquelas promessas de ano novo, né? Porque ano novo eu vou emagrecer, eu vou fazer ginástica, eu vou estudar, eu vou sei lá o quê. E depois elas nem vão ser feitas ou concluídas. Mas é um momento que muitas pessoas enchem de vontade de tentar outra vez a sua reprogramação. Elas demonstram, pelo menos, a vontade que elas têm, que é claro que forças externas, muitas vezes, as impedem de poder realizar o que elas desejariam. Eu não sou o homem que eu queria ser. Eu queria ser um outro homem. Apesar de me relacionar bem com o homem que eu sou, conhecendo a minha história, sabendo os caminhos por onde eu passei, quem eu sou hoje, estou de bem comigo nesse ponto, mas isso não faz com que eu esteja satisfeito com quem eu sou. Eu quero ser outra pessoa. Então, e para ser outra pessoa, eu preciso abrir mão de certas crenças, de certos modos de ver o mundo, preciso mudar os meus modelos, mudar a minha maneira de falar, mudar o meu relacionamento com as pessoas. E aqui eu vou lembrar uma frase do Chico Xavier, que ele disse certa feita, aos outros eu dou o direito de que sejam quem eles quiserem ser. E a mim, o dever de ser o melhor que eu posso ser. Alinhado com aquilo que você falou, sobre você se comparar a você mesmo, né? Superar você mesmo somente. E nunca estabelecer uma competição com o outro. Eu acho que o meu desejo é esse, Alain. Para a gente que está chegando no final aqui, o meu desejo é esse, é que nós possamos construir um ano novo com menos competição, com mais colaboração, com melhor comunicação, com mais escuta, com mais cuidado. Eu concordo totalmente com você, Wilson. Eu acho que é o meu desejo para que 2026, veja que já vai ser o segundo ano dos nossos encontros aqui, né? Estamos aí caminhando, né? Esse aqui acho que já deve ser o 30, 31, alguma coisa assim. Estamos construindo uma história.
juntos, que era um projeto que a gente já tinha vontade há tempo. E a gente conta com você que está aí junto com a gente. Deixe seus comentários sobre o que você espera para o ano novo. Deixa seus comentários do que você gostaria de ouvir, nós comentando aqui, né? Participe com a gente. Seja um seguidor do nosso canal, curta os nossos vídeos, até comente, não gostei por isso, por aquilo, gostei, porque assim a gente vai aprimorando o nosso trabalho e a nossa comunicação, que é levar para vocês um espiritismo sem censura. Não é um espiritismo, é o espiritismo na sua raiz, né? Isso é o espiritismo crítico, é um espiritismo que vai buscar as raízes do modelo do Cristo nas explicações da espiritualidade imortal, para explicar muitos dos acontecimentos da vida e tirar um pouco desse peso, dessa competição que eu tenho que chegar no final dessa encarnação o melhor, o primeiro, o mais rico. Não, gente, a gente tem que chegar junto e melhor, né? É isso aí, meu amigo. Muito Um obrigado e um ótimo ótimo ano novo. 2026 para todos nós.